E já estamos de volta ao vivo em cores. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. É bom demais estar com você. Vai ligando, vai interagindo com a gente. Hoje o assunto é muito interessante e diz respeito a todo mundo, minha gente. Artrite e artrose. Hoje conosco a doutora Sinira Soledade, a mãe do Gabriel, né? E ela que é médica reumatologista e doutorado em clínica médica reumatológica da Unicamp. Tem 500 mil doutorados essa mulher aqui, viu, gente? E aceitou o nosso convite hoje para falar sobre essa realidade. Doutora, perguntas estão chegando aqui, doutora. Por respeito a quem está participando, a gente faz, viu? A Sebastiana Cleonice Campos, de Mococa, São Paulo. Obrigado, Sebastiana. Um beijo para você, viu, querida? Ela tem artrose no joelho direito, olha, no joelho direito. Ela gostaria de saber, doutor, um pouco sobre essas próteses. Ela ouviu falar, assim, parece que a prótese nacional tem um tipo, prótese importada tem outro tipo, enfim. Ela tem artrose no joelho, doutor. Fala um pouquinho sobre prótese, que já é o último recurso, como é que é? É a Sebastiana. Em geral, quando a artrose é grave e já existe uma limitação na vida do paciente, decorrente de dor e limitações funcionais para se locomover, né? Pode existir uma indicação aí de uma prótese do joelho. O que acontece? O joelho ele é removido, a articulação é removida e coloca-se ali no local um joelho feito de materiais sintéticos. O que joelho é removido? novo. O que se remove no joelho, doutor? Você tira toda a articulação do joelho. Se eu tivesse uma figura aqui, eu poderia mostrar. Vamos mostrar assim. Doutora, lá, nós temos assim um joelho normal, saudável e outro com artrose. O normal lá, eu estou vendo assim, a cartilagem, o menisco, espaço, né? O menisco é como se fosse um colchãozinho que fica ali para justamente diminuir os impactos que a gente tem no joelho. Aquilo da esquerda é um joelho normal. Normal. O que vai acontecer numa prótese? Você vai... praticamente, essa figura aí, praticamente o que é removido ali Aquilo que está de azulzinho lá, doutor? Aquilo que está de azulzinho ali é a cartilagem, não é só aquilo. Vai remover ali a cartilagem, né? Mas a parte de baixo também vai ser trocada. Entendi. Tá certo? E aí eles colocam um material sintético, né? Resistente, durável, que vai exercer a função ali daquele joelho. Quando a cirurgia é bem feita e tem uma boa indicação, melhora muito a qualidade de vida do paciente. Né? Aí, do outro lado, a gente está vendo assim um joelho que está com um grau muito avançado de artrose, doutor. Isso. Geralmente, o que acontece quando então, você tem uma artrose? Lá em cima, eu estou vendo perda o esporão da é cartilagem. Isso, é quando o osso, ele se remodela, né? Quando existe uma agressão ali no osso, ele vai aos poucos, é como ele vai se reconstituindo. Só que ele não se reconstitui bonitinho, aquele osso lisinho que a gente nasceu com ele. Ele se reconstitui, às vezes, com alguns, o esporão aí, é como se fosse uma espícula óssea, né? Então, ele já não desliza, uma superfície não desliza tão bem sobre a outra. E aí, a lesão da cartilagem, dos ligamentos, isso vai acontecendo com maior rapidez. Que exame que se vê isso tudo, doutora? Depende da fase, né? Numa fase mais inicial, se você quiser um exame mais detalhado, em geral é a ressonância magnética que consegue ver, né? Numa fase mais avançada, a gente consegue ver até no raio-x, que existe uma diminuição de espaço e o acometimento do osso. Né? Doutora, muita gente está assistindo o programa agora, está dizendo assim, o meu joelho é exatamente assim, né? Ou seja, o que acontece com o joelho assim, doutora? Se a pessoa tem dificuldade de caminhar, vai se agachar, não consegue, vai levantar, dói, como é que é? Vai caminhar, fazer pequenas caminhadas, corrida nem pensar, como é que é? Geralmente essa pessoa acorda de manhã e ela tem um pouquinho de dor, assim, no levantar, né? Como se tivesse, o pessoal fala, minha junta está enferrujada, né? Mas aí, em geral, em menos de 30 minutos, esse incômodo maior melhora. Ela passa um pouquinho bem o começo do dia, amanhã, mas de acordo com as atividades que ela vai fazendo, às vezes a atividade de casa, né? Vai de um lado para o outro, vai lavar o prato, vai estender, ou então vai trabalhar em algum lugar, no final da tarde, aquele joelho já está doendo bastante. Então, geralmente, quando é um quadro de artrose, tem um incômodo inicial da manhã, aí a articulação, como se o pessoal fala, pegou no tranco, vai durante o dia, mas aí após o uso, durante o dia, no final do dia, aquele joelho dói bastante. Muitas pessoas usam as joelheiras, doutor, assim, para dar uma pressionada e ajuda, não?
Depende do caso. Tem Entendi. alguns casos que ajuda, diminui um pouquinho a dor. Nesse né? caso, o que ajuda, doutora? Assim, caminhar dói, ou seja, fazer um exercício aquático é bom? Isso. Quando a gente vai tratar a artrose de joelho e não tem indicação de cirurgia, né? Antes da indicação de cirurgia, como é que a gente trata uma artrose de joelho? Existem alguns medicamentos via oral que a gente pode dar para o paciente para reduzir a dor, né? Para ele não ter aquele incômodo tão frequente. Aí, além do tratamento medicamentoso... Reduz a dor, mas o processo continua. A maior parte das vezes a gente dá um remédio, ajuda a redução da dor, né? Alguns outros remédios aí existem no mercado que sugere-se que eles podem diminuir a progressão da doença, mas não é nada assim cientificamente muito comprovado, mas a gente pode testar num paciente, no outro ver como é que ele responde, né? Mas principalmente a gente trabalha muito modificando hábitos de vida. Então, esse paciente, se ele está obeso, se ele ganhou peso, ele tem que voltar para um peso que fique bom para o joelho não ficar com muita carga. Também tem que fazer atividade física própria para aquele joelho, né? Atividade física, como o senhor falou, na água é excelente porque não tem carga. Entendi. Então, para alguém que está precisando perder peso, não vai poder correr, não vai poder andar, se conseguir fazer alguma coisa na água, então tem menos carga, consegue perder um pouco de peso mais rápido. Um outro tipo de atividade é a atividade direcionada para a musculatura do joelho. Então, às vezes, uma fisioterapia específica para aquela musculatura, justamente porque aquilo que eu falei, se o músculo estiver frouxo, se o músculo não estiver tonificado, ele não protege aquela articulação. Então, tem que fazer uma proteção, tem que fazer que aquele músculo se torne tonificado o suficiente para proteger aquela articulação de futuros danos, né? Algumas pessoas, isso é muito visível, aliás, audível, né? Uhum. Que vão se agachar ou vão caminhar, ou é o tornozelo que estala, é o joelho que estala. Esse estalar da articulação é um sintoma ou é um normal? Em geral, na maior parte das pessoas que não tem dor, pode acontecer uma crepitação, um estalado, que não leva a nada. Mas em algumas fases de artrose, né, essa crepitação já é um sinal da doença mesmo ali, porque a articulação ela se movimenta, mas ela já não se movimenta daquela forma como inicialmente, sem os atritos, né? Então, depende da fase. Um tratamento bem feito vai fazer o que? Vai estagnar a evolução do processo, né, da artrose? Ou ele pode voltar, a pessoa pode se ter a esperança, poxa, eu estou com 40%, 50% do meu joelho comprometido, então eu vou fazer um tratamento, fisioterapeuta, etc. Eu posso voltar a ter um joelho bom? Como é que é? Um joelho bom, sim. Pode ter joelho bom, que quer dizer o quê? Ter qualidade de vida. Quer dizer não ter dor, poder fazer as atividades físicas que normalmente... Mas a pessoa teve que perder peso, teve que fazer exercício. Isso. Então, assim, pode voltar a ter uma vida normal se o tratamento for feito no momento correto. Entendi. Agora, quanto mais avançada a artrose está, né, aí é mais difícil a gente conseguir bons resultados somente com o tratamento clínico. A nossa amiga Iraldes Lopes e Souza, de Feira da Mata, na Bahia. Ô, dona Iraldes, Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe, viu? Ela pergunta assim, qual o medicamento que devo tomar para aliviar as dores? Pois tenho artrose e os pés e joelhos inchados, assim. Mais do que dar o nome medicamento, dona Iraldes, ela vai pedir certamente para a senhora passar aí no ortopedista, no reumatologista, que ele vai fazer uma avaliação. Estou correto? Está correto. A gente não pode prescrever medicamento sem ver o paciente, por isso que eu né? antecipei, né? Mas vai, viu? O que ela tem que fazer nesse caso, doutora? Não, em geral, procura... Iraldes. Se na cidade dela não tiver um reumatologista, né? Pode procurar também um ortopedista ou um bom clínico geral, né? E perguntar para ele, falar dos sintomas, ele vai examinar. É importante que o médico examine a articulação para entender se aquele inchaço é da artrose mesmo, ou se ela tem algum outro motivo para estar inchando, né? Às vezes existem outros motivos aí para inchaço de tornozelo, de perna. Então, ela tem que ser avaliada pelo médico e aí ele vai definir qual que é o tipo de medicamento bom para ela. E além do medicamento, o que mais será que ela pode fazer para melhorar, né?
Já que o assunto ainda é o joelho, vamos lá para Muriaé, Minas Gerais, e a nossa amiga Gislanda de Oliveira. Obrigado, dona Gislanda, Deus abençoe a senhora. Ela tem problema no joelho e braço, sente dor e não consegue pegar as coisas nas mãos, né? Na junta do pé esquerdo e todo o lado esquerdo sente dormência. O que pode ser? Pergunta a nossa amiga Gislanda, lá de Muriaé, Minas Gerais. Então, quando é uma dor articular apenas, né, a gente fala mais a favor aí de um quadro de artrose ou até de uma artrite. Eu não sei como é que, se tem aquela questão, se tem o rubor que a gente falou, se tem o edema ou se é só dor que ela sente, né? Para a gente definir aí se está mais para um quadro de artrose ou para um quadro de artrite. A questão da dormência, aí ela realmente teria que investigar se tem alguma outra patologia associada para ter uma dormência, se teria algum acometimento de nervo, alguma coisa assim. Então, é bom que ela vá lá e faça uma consulta e seja avaliada direitinho para a gente saber o que está acontecendo. Viu, dona Gislanda, viu? Doutora, muitas pessoas também fazem trabalhos braçais, né? E de repente tem que carregar peso, levantar peso, e quando se agacha, não se agacha direito, e quando vai se levantar, ai, minha coluna. E aí, tem também artrose, artrite na coluna, doutora? Tem. Então, da mesma forma que a gente tem uma artrose no joelho, na coluna é a mesma coisa. Então, a vértebra... Temos algumas imagens, doutora, uma coluna boa e uma com... problemas de artrose. De artrose. Então, a gente tem ali uma coluna bonitinha, boa, o osso lisinho. Entre a vértebra, né, que é esse ossinho da coluna aí, tem um disco, que é como se fosse uma almofada que a gente tem ali, justamente para absorver os impactos, a carga, né? E aí, ao lado, tem uma coluna com artrose. O que acontece? O osso, vocês estão vendo aí, não está tão mais lisinho, bonitinho. O disco, ele desidrata. Ele perde, né, a gente chama de um disco desidratado, ele perde líquido, ele perde altura, né? Então, uma vértebra fica praticamente em cima da outra e perde o acolchoamento, né? Além disso, aquele esporão que a gente viu também pode formar na coluna. E ele pode formar tanto na parte da frente da coluna quanto na parte posterior. Na parte da frente, o pessoal costuma chamar muito, sabe de quê? O esporão tem um nome de bico de papagaio. O pessoal gosta de falar que é bico de papagaio. É isso mesmo. É quando o osso cresce, né? E aí forma aquela saliênciazinha que parece um biquinho de passarinho. Né? Olha só. E aí, quando esse biquinho de passarinho vai na parte posterior, pode pinçar um nervo. Entendi. E aí, às vezes, dá aquela... O pessoal fala de... Fisgada. Né? A pessoa vai se levantar, dói, já coloca a mão na coluna, ali, meu Deus do céu, né? Deve ser muito terrível, doutora. Isso, daí é quando existe a compressão nervosa, muitas vezes. Nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Ficar deitado, ficar na horizontal? Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter, doutor? Então, muitas vezes quando você tem um desgaste da coluna, com fisgada ou com uma hérnia de disco, né? O disco desidratou, saiu do lugar. Se o doutor Fabrício Dias estivesse aqui, né? Ele ia dizer, perdeu aquele chiclete para Balu, né? Isso, perdeu, justamente. Almofadinha. Quando você tem uma herniação discal, um pinçamento, né? Primeiramente vai fazer analgesia, né? Que ninguém deve ficar com dor. Depois, o médico tem que avaliar, né, obviamente. E aí, depois que é feita a analgesia, vai fazer algumas orientações sobre postura, sobre quais os tipos de movimento que você deve evitar de fazer, né? Mas assim, hoje em dia não existe mais aquela preconização, hoje em dia não se preconiza mais o repouso absoluto. Hoje em dia a gente sabe que deve se medicar, mais exercício, melhor. Mas que a pessoa deve se movimentar, não deve ficar parada na cama, porque isso pode até piorar o quadro, tá certo? Então, depois da fase aguda medicada, a pessoa tem que se movimentar. É claro que alguns movimentos você vai evitar de fazer, você não vai carregar peso, você não vai se abaixar de forma inadequada, né? Mas... a movimentação é importante. Sentar de forma... A gente senta corretamente, doutor, assim, alinhadinho, bonitinho, a coluna esticadinha, mas logo em seguida a gente vai... Isso também pode causar algum tipo de artrite ou artrose? Artrite ou artrose, não. O que pode causar, às vezes, essa postura inadequada é que você vai fazer um encurtamento das cadeias posteriores musculares,
né? E isso, às vezes, faz com que a sua coluna, ela mude um pouquinho de forma. A curvatura dela. A curvatura dela. E isso pode acelerar aí o processo de uma degeneração discal. Entendi. E você pode ter aí uma dor, né? Uma lombalgia, primeiramente mais muscular. E, eventualmente, se você não corrige, fica naquela posição muito tempo, pode até evoluir para alguma coisa um pouquinho mais séria. Então, cuidado aos largadões de plantão que chegam em casa, se atiram no sofá e lá, sente de qualquer jeito, viu? Cuidado. Corrigir um pouco a postura. Gente, eu vou chamar mais um intervalo, tá muito bom o papo, perguntas estão chegando, graças a Deus. Quero a sua também, só está faltando a sua, viu? No próximo bloco temos muito mais informações. Vamos falar sobre também essa artrite, artrose no quadril. Existe isso? Vamos saber um pouquinho, vamos entender um pouquinho mais. O Vídeo Saúde é seu, volta já só para você.